Olá pessoal, me chamo Geilson Francis, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus Vinde e vim aqui nessa manhã de domingo, de carnaval, falar a respeito de um tema que é muito pertinente para o momento que nós estamos vivenciando como cristãos. Estou falando aqui para pessoas que são cristãs, servas do Senhor, pessoas que realmente têm comprometimento com os ensinamentos de Cristo. Então a minha reflexão aqui rápida vai ser sobre a questão, sobre o tema, andai no Espírito, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz: por isso digo, isso o apóstolo Paulo falando, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então o que seria a carne na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada, a carne são os nossos fortes desejos e inclinações para o pecado. Na Bíblia, a carne são os nossos fortes desejos e inclinações para a carne. A Bíblia usa a palavra também concupiscência para designar as inclinações, os fortes desejos que nós temos para pecar, para errar o alvo. O pecado, a palavra pecado, significa errar o alvo. Errar aquilo que foi pré-estabelecido para que nós possamos trilhar, andar, caminhar. A Bíblia usa a palavra concupiscência para retratar exatamente esse forte desejo. Essa inclinação é algo existente em todos os seres humanos que adquiriram essa condição devido ao pecado de Adão e Eva. E aí a gente pode aqui relembrar, quando Deus cria o homem e a mulher, coloca ambos no jardim para que vivam e vivam bem, em abundância. Todas as árvores do jardim estavam ali disponíveis para que o homem e a mulher pudessem comer e viver livremente, bem, tranquilo. Porém, a Bíblia Sagrada afirma que Deus ele coloca no jardim, no meio do jardim, uma árvore titulada apenas pelo nome Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. A Bíblia diz que não era maçã, a Bíblia diz que não era manga, não era uma fruta conhecida. A Bíblia não retrata isso, apenas uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz: olha, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Porém, lá no jardim, havia a serpente que no Apocalipse é chamada de dragão, e lá em Apocalipse remonta essa antiga serpente que estava no jardim enganando Adão e Eva, certo? Então essa figura ela se levanta lá no jardim para ludibriar a Eva com falsas informações sobre a palavra que Deus tinha dado a eles. Qual era a palavra que Deus tinha dado a eles? Da árvore do jardim que está no meio do jardim, vocês não vão comer, porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer. E então ele distorce essa palavra dizendo: foi verdade, foi isso, foi verídico que Deus falou, que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E a palavra do Senhor diz que Eva diz: é verdade, essa palavra está totalmente correta, foi Deus que falou dessa forma. Então é mentira, Deus não está falando, não falou a verdade. Ele está dizendo isso, mas se vocês comerem, ele está escondendo o fato. Ele está escondendo o fato que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Por isso que Deus está dizendo que vocês não devem comer dessa árvore. Então ele distorce as informações, ele distorce a palavra. O diabo ele trabalha dessa forma. Ele distorce os ensinamentos, as ordens de Cristo, as ordens divinas, as ordens de Deus, a palavra de Deus. O trabalho de Satanás é enganar, é mentir, é distorcer. É enganar o povo para prendê-los no pecado e no engano. Então isso são as obras da carne. Mas quais são as obras da carne na palavra de Deus? Segundo a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, diz: ora, a obra da carne são manifestas, que são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ou seja, a liberdade usufruída nas últimas consequências. Porque a liberdade ela tem que ser exercida, mas de maneira responsável e não de maneira irresponsável. Então a liberdade que ela é feita, é realizada de maneira irresponsável, é uma libertinagem, não uma liberdade. E nós temos então idolatria, feitiçaria, ódio, pessoas que têm ódio no coração,
Pessoas que vivem na discórdia, no ciúmes exagerados, ira, egoísmo, dissensões, egoísmo, pessoas egoístas, dissensões que é separações, pessoas que fazem facções, que querem desagregar. Então nós temos aí a ideia de que o Espírito faz com que as pessoas vivam em união e não desagreguem, porque o desagregar é obra da carne. Facções, inveja, a inveja que você tem ou que as pessoas têm da vida do outro, que a inveja é isso, né? Você tem inveja da vida da pessoa e não das coisas que a pessoa tem. Você tem inveja da vida, você quer aquela vida que aquela pessoa está vivendo, você quer para você. Então você não tem, fica com raiva, zangado e torcendo contra aquela pessoa porque tem uma vida que você queria ter e não tem. Então você fica torcendo contra, falando mal, fica rindo quando a pessoa se dá mal. Se você é uma pessoa que ri das pessoas quando se dá mal e fica triste porque as pessoas estão conquistando, você é um invejoso. Então inveja é obra da carne, embriaguez, nesse período é só o que nós vamos ter, nesse período carnavalesco, só o que nós vamos ter, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, essas pessoas que vivem dessa forma, o apóstolo Paulo diz, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Agora, o que impera nos seres humanos, o que impera são seres humanos escravos, seres humanos vivendo uma vida nas trevas, tá? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, todos estão debaixo do pecado agora. Não há um que faça o bem, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Esses são os seres humanos hoje, tá? Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo de número 18. Tá? Então, todos pecaram, todos estão destituídos, todos nós, seres humanos. Se você é um ser humano, você é uma pessoa destituída da glória de Deus. A palavra do Senhor diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Todos estão vivendo o seu mundo não colorido. Seu mundo não colorido, mas preto e branco. Porém, sendo enganados pelo diabo e presos em suas inclinações, estão achando que seu mundo é colorido. São aquelas pessoas que dizem, meu pecado aqui ninguém mexe não, viu? Eu sou feliz assim. Então a minha vida, quem dá conta dela sou eu. Tá? Então, infelizmente as pessoas estão vivendo dessa forma. Vivendo o seu mundo colorido, sendo enganadas, porque de fato sua vida é preto e branco. Para mostrar essas inclinações são um desejo que está presente em todos os homens. Eu cito o apóstolo Paulo, que diz em Romanos capítulo 7, versículo 21 a 23, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então, quando eu quero fazer o bem, quem está junto de mim é o mal. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros. Olha, nos meus membros, é algo dentro da natureza humana. Guerreando contra a lei da minha mente. A minha mente dizendo, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que andar com Deus. Tenho que ter prazer na lei de Deus. Então, essa outra lei que atua nos meus membros guerreia contra a lei da minha mente, que diz, a lei da minha mente diz, eu tenho que ter prazer na lei de Deus. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Nós somos prisioneiros até então, tá? Então, quando nós relatamos tudo isso, eu quero dizer para você
né? Por que eu estou falando isso para você? Para mostrar para você que nós somos pecadores e que nós temos uma natureza inerente a todos os seres humanos que nos inclina para o pecado, que nos leva, nos arrasta para o pecado, que se chama carne. Tá? Então essa carne, ela é inerente da nossa natureza e desejo. E essa natureza, ela não vem de Deus. 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não vem de Deus. A cobiça da carne não vem de Deus. Porém, Deus nos amou e nos buscou para nos livrar da lei das inclinações da carne. Embora nós estivéssemos longe de Deus, mas Deus foi lá nos buscar. É isso que eu estou querendo aqui passar para você. Quero concluir essa palavra dizendo para você, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz o seguinte: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo dantes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, lá esquecido, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então essa é a palavra para você, meu querido. Cristo, ele veio ao mundo. Jesus, ele veio para poder realizar a sua obra de transformação, para nos buscar, para nos dar vida, para nos tornar pessoas renovadas pelo seu poder, pela sua graça e pela sua misericórdia, para a glória do nome do Senhor. Quero concluir mostrando outro versículo da palavra do Senhor, que diz o seguinte, né? Lá em Romanos, também no capítulo 3, diz o seguinte: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação da fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E complemento também falando em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 11, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Então confesse a Jesus como seu Salvador. Confesse a Ele. Porque a partir do momento que você fizer isso, a lei de Deus penetrará no seu coração e você se tornará uma pessoa espiritual. Andará agora no Espírito. Lembre-se que eu falei para você das obras da carne. Eu quero mostrar para você rapidamente as obras do Espírito, para que você possa entender que podemos sim andar e fazer aquilo que está aqui escrito nas Sagradas Letras, se nós estivermos andando no Espírito e tivermos esse mesmo Espírito dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Gálatas, capítulo de número Gálatas 5 e 22 a 26, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificam. Então a ideia é: crucifica a sua carne. Se você anda no Espírito, você crucifica a sua carne, tá? Então fique com essas palavras. Ande no Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne. Ande no Espírito e não satisfaça os desejos
pecaminosos da nossa carne, que é inerente à nossa natureza. Mas a Bíblia Sagrada diz: aqueles que são de Cristo crucificam a carne, crucifica, santifica a sua vida, e você receberá a força suficiente para não ceder às tentações e aos desejos da carne. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.